Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Eu gostaria, durante alguns minutos, compartilhar com você um pouco da palavra de Deus falando sobre graça. Em minha opinião, a palavra mais importante na Bíblia Sagrada é graça. Graça vem do grego charis, significa favor imerecido. Benevolência imerecida é quando Deus abençoa você não porque você mereça. É uma pena que a grande maioria dos pregadores, mais de 90%, se baseiam na antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel. Essa antiga aliança se iniciou ali no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 principais mandamentos a Moisés. Posteriormente, mais 603, um total de 613 mandamentos. Ninguém consegue guardar todos esses mandamentos. Nessa aliança, todos esses mandamentos foram dados não com a finalidade de nós, principalmente nessa dispensação da graça, da nova aliança, a gente obedecer. Ninguém consegue obedecer efetivamente todos os mandamentos. Existem várias finalidades pelas quais Deus deu os mandamentos, entre elas, principalmente, mostrar ao ser humano que ele é incapaz, que ele é falho, ele é falível, ele não consegue, ele é incompetente e que ele precisa de um Salvador. Então, todos os mandamentos, a finalidade principal é apontar para Jesus Cristo, encaminhando, indicando que a pessoa precisa de um Salvador, porque se depender do seu próprio comportamento, da sua obediência, essas pessoas não conseguirão se salvar, precisam de um Salvador. Então, a graça tem a ver com essa nova dispensação, essa nova era. A antiga aliança, Deus ele estabeleceu com o povo de Israel. Nós não somos judeus. Mesmo que você fosse judeu hoje, você não deveria se basear na antiga aliança, porque ela se acabou, ela se findou em Jesus Cristo. Durou 1500 anos, do Monte Sinai até Jesus Cristo. Jesus veio como legislador e ele estabeleceu com toda a humanidade, não apenas com os judeus, mas com toda a humanidade, a nova aliança. E nesse novo pacto, as pessoas são abençoadas, são salvas, não por merecerem, não porque obedecem efetivamente todos os 613 mandamentos, mas mesmo pecando milhares de vezes durante a vida, mesmo sem merecer, pela fé em Jesus Cristo, a pessoa é salva, a pessoa tem a vida eterna e todas as bênçãos que ela precisa para ser feliz. Basta a pessoa exercer fé em Jesus Cristo. Quando você exerce fé em Jesus Cristo, tendo um relacionamento diário com Ele, mesmo sem vê-lo, se cumpre o que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. O versículo principal da Bíblia, São João 3,16, está escrito: Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho, para que qualquer pessoa, não alguém muito santo, mas qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, terá a vida eterna, não vai perecer, não vai para o inferno. Uma coisa interessante é que você crê em Jesus Cristo não apenas em acreditar que Ele é o Filho de Deus ou que Ele é Deus. Isso é um passo, sim, mas não é um passo completo. Você precisa, além de crer, além de acreditar, melhor dizendo, que Ele é o Filho de Deus, você deve agir de acordo com a sua crença. Se você acredita que você precisa fazer atividade física e comer alimentos saudáveis, mas você não apenas crê, aliás, você crê, mas você não pratica, você não crê, você apenas está acreditando. Sim, você acredita que precisamos comer alimentos saudáveis e fazer atividade física, mas você não coloca em prática essa crença, então você não creu, você na verdade apenas acreditou. A fé, ela exige uma ação correspondente. Se você de fato crê que você precisa fazer atividade física e comer alimentos saudáveis, você coloca em prática essa crença. Se você acredita que Jesus é Deus, então se você crê nele, você coloca em prática essa crença, adorando Ele, tratando Ele como Deus. Se você acredita que realmente Ele veio do céu à terra, se tornou ser humano, Ele se entregou, se fez culpado, mesmo sendo 100% inocente, Ele padeceu todo aquele sofrimento, derramou excessivamente seu sangue inocente e divino,
divino e morreu totalmente nu, cravado naquela cruz. Então, se você crê que ele ressuscitou, por que não então ser grato a ele todos os dias, cronometrando e dedicando alguns minutos para ele, para pensar nele? Um dos melhores tipos de oração, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor e conhecendo Ele através de ler ou ouvir a Bíblia Sagrada. Isso é fé, quando você pratica dessa maneira. E quando você pratica, mesmo sem merecer, mesmo tendo vícios, mesmo pecando milhares de vezes, você é salvo. Não depois de algum tempo, por causa do seu bom comportamento. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, está escrito que quando você toma a decisão no seu coração de começar um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo e confessa a Ele que crê que Ele é Deus e que você o aceita como seu único Senhor, você instantaneamente já é salvo, você já tem a vida eterna. Então ainda hoje tome essa decisão que é a mais importante da sua vida. De todos os dias, ao receber de Deus mais 1440 minutos, 24 horas, cronometrar e dedicar, pode ser na sua casa, no conforto do seu lar, alguns minutos para essa pessoa que merece o nosso amor, nossa atenção, nosso carinho, nosso afeto, nossa devoção, o Senhor Jesus. Ele deixou o céu, veio à terra, ele se fez ser humano, padeceu todo aquele sofrimento, derramou excessivamente seu sangue inocente e divino e morreu totalmente nu, cravado naquela cruz. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa. Ele merece. Dedique nem que seja um minuto todos os dias para ele. Como eu estava falando inicialmente, a palavra mais importante na Bíblia Sagrada, em minha visão, é a palavra graça. Significa favor imerecido, benevolência imerecida. É quando Deus abençoa você, mesmo sem você merecer, Ele salva você, Ele te dá a vida eterna, Ele liberta você de vícios, Ele cura você de doenças, tira do seu corpo dores, anomalias, fraquezas, deformidades, deficiências mentais, etc. Ele abençoa o seu casamento, o seu lar, seus filhos, a sua vida inteira e Ele te dá inicialmente a vida eterna, mesmo sem você merecer. O que é que diz Efésios 2,8, o principal versículo que fala sobre a graça, ou um dos principais? Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos, e isso através de uma fé no Senhor Jesus Cristo. Ainda termina dizendo que isso não vem de vós, não vem do seu bom comportamento, não vem da sua caridade, não vem das suas boas ações, não vem da sua santidade, não vem da sua obediência aos 613 mandamentos da lei de Moisés, mas é um dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus te dá. A vida eterna, a salvação é um presente. Observe ou analise comigo. Quando você recebe o seu salário, o seu patrão não está lhe dando um presente, ele está lhe dando uma recompensa pelo que você fez o mês inteiro. Agora, quando você recebe um presente, é diferente. Alguém toma a decisão de te dar o presente. Alguém consegue os fundos, o dinheiro. Alguém vai até uma loja, algum estabelecimento comercial ou algum lugar, uma feira, e escolhe o presente que vai te dar. Quando chega lá, além de escolher, ele tem que pagar, tem que embrulhar, depois tem que ir até você e entrega a você. O que é que você fez para poder receber o presente? Você não fez nada, você apenas recebe. Um salário, você tem que viver um mês inteiro, por exemplo, acordando cedo, pegando um ônibus lotado de manhã e de noite quando volta para casa, suportando o chefe chato, clientes insuportáveis, e depois de muito suor, muito cansaço, muita fadiga, estresse, aí você tem direito a receber uma dívida. A empresa, o seu patrão, tem uma dívida com você. Mas Deus, ele não deve a ninguém. Deus, ele dá a vida eterna como um presente, se você der atenção ao Filho dele, e isso é um ato de fé. Imagine você todos os dias cronometrar alguns minutos e ficar em casa conversando com o Senhor Jesus. Será que você está vendo Ele com seus olhos físicos? Não. Se você acredita que está conversando com Ele, isso é fé. Se você lê a Bíblia e acredita que ela é a verdade, que ela é a palavra, ela contém a palavra de Deus, melhor dizendo, e você, por exemplo, pratica, tudo isso é fé. Você não está vendo Deus, mas é fé. Então, quando você vive essa vida de fé, você é salvo porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Outra interpretação mais profunda sobre crer no Senhor Jesus
Através da fé você é salvo quando você crê, lembre-se, e a Bíblia diz em vários versículos, todo aquele que crê será salvo. É quando você crê na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Você precisa, lógico, crer que Ele é Deus, que Ele deixou o céu, veio a terra, se fez o ser humano, derramou seu sangue, etc. Mas, principalmente, você precisa crer na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que você precisa acreditar com todas as forças que Jesus Cristo, Ele pagou pelos seus pecados. Ele derramou seu sangue inocente por todos os pecados que você pratica durante toda a sua vida. Mas, de forma ampla, ele foi crucificado, ele padeceu todo aquele sofrimento por todos os pecados da humanidade. Então, isso inclui todos os pecados que você pratica durante toda a sua vida. Então, todos os pecados que você praticar durante a sua vida, você precisa crer que é uma dívida já paga. Você só vai para o inferno se você praticar impiedade, ignorando o Senhor Jesus Cristo, e assim você não recebe o perdão de todos os pecados da sua vida inteira. Quando você começa um relacionamento diário com Cristo, você deu atenção ao Senhor Jesus, aí causa agora o efeito do sacrifício do Senhor Jesus, fazendo com que se torne realidade na sua vida o que está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, e lá está escrito que ele levou em seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. O que significa todos? Todos significa todos. Então, quando você inicia um relacionamento diário com Cristo Jesus, todo dia dando atenção a Ele, tendo um relacionamento diário com Ele, cronometrando alguns minutos para Ele, você tem o perdão de todos os pecados da sua vida inteira, do passado, presente e futuro. Muitas pessoas podem dizer, então isso pode me levar ou levar as pessoas a pecarem à torta direita em abundância, porque sabem que através de ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo, serão salvas mesmo sem merecer. Então, eu tenho um relacionamento com Cristo, eu peco à vontade, sou salvo. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, porque você é salvo pela graça. Mas uma das coisas importantes e necessárias para você ser salvo é o arrependimento. Arrependimento não é parar de pecar, não é ter remorso dos pecados que a gente pratica. Arrependimento vem do grego metanoia, mudança de mente. Então, quando você muda sua mente em relação a tomar a decisão de começar uma nova vida vivendo para o Senhor Jesus, você toma a decisão não por interesse, você não toma essa decisão com malícia, com maldade, com dolo. Eu vou iniciar um suposto pseudo relacionamento diário com Jesus Cristo, vou pecar torto à direita à vontade e vou ser salvo. Não. Você muda a sua visão em relação ao Senhor Jesus Cristo e começa um novo relacionamento com Ele por amor. Você passa a pensar da seguinte maneira, realmente eu tenho sido muito ingrato e muito mal, vivendo todos os dias 1440 minutos e depois indo dormir à noite como os animais, com a maior ingratidão no mundo, sem dedicar nem um minuto ao Senhor Jesus. Não, a partir de hoje eu vou começar uma nova vida, todo dia se lembrando dEle, me lembrando dEle, todos os dias conversando com Ele, todo dia dando atenção ao Senhor Jesus, todo dia o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor, todos os dias querendo conhecer cada vez mais, um pouco mais dessa pessoa tão maravilhosa, tão amorosa, através de ler ou ouvir a Bíblia Sagrada. E quando você toma essa decisão de começar esse relacionamento com Cristo Jesus de coração, por amor a Ele, você já é salvo. É o que diz Romanos 10:10. E se você ainda tem vícios, você está pecando, você é salvo. Esses pecados, eles não existem no reino de Deus. Eles não existem diante de Deus. É o que diz, por exemplo, Romanos 4:8. Feliz o ser humano a quem Deus não imputa os pecados. Não está escrito, feliz o ser humano que não tem pecados. Não, feliz o ser humano que tem sim pecados, peca milhares de vezes durante a vida, mas esses pecados não são imputados. O dicionário diz que imputar é atribuir, contabilizar, culpar, responsabilizar. Então, mesmo que você pratique pecados, você não é responsabilizado por esses pecados. Esses pecados, eles não existem diante de Deus, assim como as boas ações, as caridades que as pessoas fazem estando mortas espiritualmente, por não iniciarem ainda um relacionamento diário com Jesus Cristo. Essas boas ações não existem no reino de Deus. Aqui no mundo existem. Tudo que o ser humano plantar, ele colherá. Mas no reino de Deus essas pessoas não existem. Assim como uma pessoa que não nasceu ou não tem uma certidão de nascimento, não pode usufruir dos direitos daquele país, daquela nação, porque não existe para o governo, para aquele estado, não existe. Bem assim no reino de Deus. Agora, quando você começa um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo,
você passa agora a existir para as boas ações. O que você faz, você tem recompensa diante de Deus, porém os seus pecados não existem, você não é responsabilizado por eles. Daí, mais uma vez, entra em sentido concreto, real e prático, que realmente nós somos salvos pela graça, porque ninguém merece ser salvo. Todos nós pecamos milhares de vezes durante a vida e ninguém consegue obedecer efetivamente todos os mandamentos. Eu espero que essa mensagem traga luz à sua mente, à sua vida e esperança, alegria, porque desde a infância a maioria de nós, ou todos nós, somos encharcados de mensagens em que dizem, a maioria dos pregadores, mais de 90% deles, que você precisa merecer ter a vida eterna, você precisa fazer por onde merecer, você precisa ter um excelente comportamento, você precisa obedecer todos os mandamentos essencialmente ou efetivamente, e ninguém consegue. Quanto mais se prega a lei de Moisés e não a graça, como eu estou pregando, mais as pessoas se afastam de Deus. Quantas pessoas que iam à igreja e pararam de ir? Porque elas tentam durante algum tempo obedecer a todos os mandamentos e elas sentem um grande peso nas costas. Elas chegam à conclusão que não conseguem, que elas têm vícios, que elas pecam. E como é que eu vou começar a continuar tendo um relacionamento diário com Deus se Ele vê tudo que eu faço de errado? Ele sabe de todos os meus pecados, eu fico acanhado, sem jeito, envergonhado, e aí elas se afastam de Deus. Passam a ver fazendo de conta que Deus não existe, e é justamente isso que condena ao inferno. Eu pergunto a você, se uma pessoa vai à igreja todo bêbado, trôpego, será que essas pessoas elas vão ser tratadas com graça? Lembra que eu falei no início? A graça é a palavra mais importante na Bíblia, em minha opinião. Será que eles vão ser tratados com graça? Eu acredito que eles vão ser tratados como merecem. Imagine um bêbado lá, todo bêbado, com mau odor de cerveja, ele vai ser tratado como merece. Imagine uma moça que chega lá com um short muito curto, mostrando, por exemplo, a metade dos seus glúteos, e ela vai lá na frente, está sendo tocada música na igreja, e ela começa lá na frente com aquele short curto, com aquela mini blusa parecendo um sutiã, e ela começa a rebolar lá na frente dançando. E aí, será que essa moça vai ser tratada com graça na quase todas as igrejas? Ou ela vai ser tratada como ela merece? Eu acredito que ela vai ser tratada como ela merece. As igrejas, que deveria ser o lugar no mundo onde há mais graça, é o lugar onde há mais falta de graça, mais falta de amor. Mas Deus, Ele não olha para os nossos pecados. Ele já sabia há milhares de anos todos os pecados que você e eu, todos os seres humanos, ia cometer, e mesmo assim Ele deu seu único filho para morrer lá na cruz. Isso tudo é amor e também graça. Ele olha para você não vendo os seus pecados. Ele vê você como um ser humano. Ele ama você incondicionalmente. O amor de Deus para você é incondicional. Você pode matar 1000 pessoas em um dia, por exemplo, Ele continua sorrindo para você, amando você do mesmo jeito. Que você creia cada vez mais que Deus, Ele é apaixonado por você. Não importa o que você faça, o que você fez, os seus crimes, coisas indecentes, imorais, idolatrias, assassinatos, não importa. Deus ama você do mesmo jeito. Agora Ele torce que você tome a decisão como filho do pródigo, que disse, eu vou me levantar e vou ter meu pai. E o pai, quando o filho apareceu lá no horizonte, ele já estava assim, ó, olhando, esperando, já todo dia ele estava assim, se esticando, olhando, será que ele está vindo? Assim também Deus espera que você creia que Ele ama você do mesmo jeito que você é, do jeito que você é, e que quando você dá atenção ao Filho dele, Ele salva você, Ele abençoa você, transforma a sua vida, transforma você e fazer de você uma pessoa melhor é apenas uma consequência, mas desde o início você já é muito amado. Dê atenção ao Senhor Jesus e creia na graça. Leia livros sobre a graça destinados a reinar. Pesquise sobre a graça, mensagens sobre a graça de Deus, e você vai se surpreender, porque desde a infância a gente ouve sobre a lei de Moisés. Eu digo a você, não siga Moisés, siga Jesus Cristo. Não creia na lei de Moisés, mas creia na graça do Senhor Jesus Cristo. Não interprete a Bíblia, não siga a Bíblia se baseando na antiga aliança,
que durou do Monte Sinai durante 1.500 anos até Jesus Cristo, mas creia na nova aliança que se iniciou em Jesus Cristo e está derramada em toda a humanidade a graça do Senhor Jesus Cristo. Basta você dar atenção a Ele e Ele vai salvar você e fazer de você uma pessoa completamente feliz. Eu tentei muitas e muitas vezes ir à igreja e obedecer todos os mandamentos. Nunca consegui, desisti de todas as tentativas. Há 17 anos tentei mais uma vez, começando em casa. E dessa vez eu aprendi que Deus me amava do jeito que eu era, eu comecei a estudar sobre a graça, eu aprendi que eu tinha vida eterna mesmo pecando milhares de vezes durante a vida e mesmo praticando pecados sexuais, o meu único vício, eu era salvo. E isso fez eu não desistir dele. Mas mesmo pecando, eu estava ali todo dia passando tempo na presença dessa pessoa que me amava do jeito que eu era, que era apaixonado por mim mesmo eu pecando, que me salvava, me abençoava, transformava minha vida mesmo sem eu merecer. Mas por sua graça, isso fez eu não desistir dele. Eu observei a médio e longo prazo ele me transformando, fazendo amigas que eu ficava se mudando, outras casando. Só em Pedra Branca foram morar 3. E graças a Deus, já tem anos, muitos anos, que não se compara quem eu era, quem eu sou hoje, se cumprindo o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito obrigado pela sua preciosa atenção e como um bônus eu vou compartilhar um acontecimento, um relato onde ocorreu o que ocorreu lá em Chicago e Detroit. Eu acho que foi em Chicago. Lá em Chicago, nos Estados Unidos, havia um evangelista. Esse evangelista conversou com uma moça, uma mulher, que ela era prostituta. Ela tinha uma filha de 2 anos e ela estava contando a esse evangelista que ela estava muito necessitada, numa situação horrível, escrava, viciada nas drogas e estava sem dinheiro até mesmo para alimentar a filha, passando necessidades, fome, e ela se prostituía. E ela falou que as drogas estavam levando todo o dinheiro, ela estava numa situação horrível. E ela chegou a contar ao evangelista que ela usava a filha de 2 anos de idade para alugar filha. E ela falou que alugando a filha, o dinheiro que esses homens pervertidos pagavam pelo programa com a filha de 2 anos era muito maior do que o trabalho dela ganha com a prostituição a noite inteira. E aí o evangelista, diante daquela situação, ficou abismado, não sabia nem o que falar. E aí, do nada, a ideia que ele teve foi perguntar: você, porventura, não pensou de ir a alguma igreja? E ela ficou estupefata. Ela falou: como assim ir a uma igreja? Se eu for a uma igreja, eles vão me tratar muito pior do que eu já estou me sentindo. Eu estou me sentindo horrível. Como é que eu vou a uma igreja? Eles vão me tratar como? Eu pergunto a você, será que eles iriam tratar ela com graça? Amando, abraçando, orando por ela, intercedendo, dando presentes, ajudando? Ou eles iriam olhar com indiferença, com contrariedade, com ódio, com desprezo, com desdém, com acusação? É justamente assim que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs não imitam o Senhor Jesus Cristo, pois ele era cheio de amor e de graça. Que você creia no que eu falei, que a graça é a palavra mais importante na Bíblia. Não olhe para você, para os seus defeitos, para os seus pecados, para os seus vícios, porque Deus não vê nada disso. Ele ama você do jeito que você é. Quando você olha para você mesmo, como a maioria dos pregadores querem que você olhe, você afunda na fé e vai para o inferno por se afastar de Deus. Observe que o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas foi Pedro. E ele olhou para si, ele olhou para os lados para andar sobre as águas, ele teve que manter o foco, a visão, a atenção em Jesus Cristo. Enquanto ele manteve o olhar em Jesus Cristo, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as ondas, prestou atenção nos ventos, ele começou a afundar. Não olhe para os mandamentos, não olhe para o que os pregadores dizem, não olhe para as instituições religiosas, não olhe para o seu comportamento, não olhe para os seus crimes, não olhe para a sua pornografia, não olhe para a sua prostituição, não olhe para os seus adultérios, não olhe para as suas fornicações, não olhe para os seus furtos, não olhe para as suas tentativas de suicídio, não olhe para os seus egoísmos, não olhe para as suas agressões físicas, não olhe para as suas agressões verbais, não olhe para os seus males,
mas olhe para Jesus Cristo. Não olhe para a sua impureza, mas olhe para a pureza de Jesus Cristo. Não olhe para os seus defeitos, mas olhe para a perfeição de Jesus Cristo. Não olhe para a falta de amor em você, olhe para a abundância de amor em Jesus Cristo. Não olhe para os seus méritos, você não merece, mas olhe para os méritos de Jesus Cristo. Não olhe para o caminho obscuro ao inferno, olhe que Jesus está com as mãos estendidas para levar você ao céu. Ele era 100% inocente e se fez culpado. Para quê? Tem que ter um propósito nisso. Para que ele padecer todo aquele sofrimento mesmo sem merecer? Sabe para quê? Para que hoje você possa, mesmo sem merecer, ter a vida eterna. Jesus padeceu todo aquele sofrimento mesmo sem merecer, você usufrui a vida eterna mesmo sem merecer, porque ele passa a ser o seu substituto, ele troca de lugar com você. Ele era 100% inocente. E aí ele se fez culpado. Você de culpado se torna 100% inocente diante de Deus, mesmo pecando milhares de vezes. Muito obrigado de todo o meu coração pela sua preciosa atenção. Que fé, paz, amor e saúde seja com você. E eu convido você, eu peço que você ajude o nosso projeto, ajude o nosso ministério através de dar um like, é de graça, é só clicar aí embaixo. Se você não é inscrito, se você ainda não segue, clique embaixo no botão vermelho, no botão de seguir, siga, acione as notificações e compartilhe, você vai estar servindo ao nosso Criador juntamente conosco, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, Lucielmo Santana. Nós amamos muito você.